Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre transformada de Fourier discreta, que é o assunto da segunda parte da disciplina. Esse assunto vocês já viram em sinais e sistemas, mas aí agora a gente vai dar o foco em transformada discreta, então fiquem atentos aí a esse vídeo. Nele eu vou falar sobre a teoria, as propriedades, tá? Depois eu faço um outro vídeo com alguns exemplos para vocês, para ajudar vocês a resolverem questões de transformada de Fourier. Tá? Então, a transformada de Fourier ela é toda baseada em senoides. Tá? Ela é feita usando técnicas matemáticas para que a gente possa representar um sinal em outro. Tá? Uma coisa que acho que era bom a gente começar falando é que uma transformada ela não altera o sinal. Ela apresenta o sinal de uma forma diferente. Tá? Se vocês pensarem aí, vocês estão vendo aí a câmera me filmando e vocês estão vendo uma vista minha de frente. Tá? Então, se eu ficar de lado aqui para vocês, vocês vão ver que é uma outra pessoa, ou que é uma outra imagem, porém da mesma pessoa. Então, o que a transformada de Fourier faz é isso. É como se você estivesse vendo o sinal de uma vista diferente, mas não alterando o sinal. Quando eu modifico aqui a minha posição na câmera, não muda quem é a pessoa, muda só a visualização de vocês. Então a transformada de Fourier não pode alterar o sinal. Ela vai apenas mostrar para vocês uma visualização diferente. Como a nossa disciplina é processamento digital de sinais, a gente vai abordar aqui apenas a transformada discreta de Fourier, tá? Que é só a parte que relata para os sinais digitais. Tá? Essa transformada ela pode ser para sinais contínuos ou discretos, ou sinais periódicos e aperiódicos. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os sinais discretos, aperiódicos. Na próxima semana eu vou fazer um outro vídeo para sinais discretos e periódicos. Tá? Então, no vídeo de hoje eu vou falar apenas de sinais discretos e aperiódicos. Tá? Temos devido a essas quatro possibilidades, né, nós temos alguns nomes que podemos dar, né? Para sinais contínuos e aperiódicos a gente chama de transformada de Fourier. Para sinais contínuos e periódicos se chama série de Fourier. Sinais discretos e aperiódicos, transformada de Fourier e tempo discreto. Tá? Sinais discretos e periódicos, transformada discreta de Fourier. Tá? Fica mais claro para a gente quando a gente vê o próprio sinal, para saber se ele é periódica ou aperiódica. Tá? Então, nesse caso aqui, esqueçam a parte de contínuo e vamos se deter apenas aos sinais discretos. Tá? Todos os quatro membros da família, eles assumem que os sinais têm duração infinita. Tanto periódicos como aperiódicos, tanto discretos e contínuos. Tá? Todos eles são. Porém, quando a gente vai trabalhar com computador, com DSPs, com sistemas de processamento digital de sinais, a gente não pode ter essa duração infinita, porque a gente tem uma limitação devido ao armazenamento, ao processamento. Então a gente sempre vai trabalhar com durações finitas. Então, como é que eu posso agora adaptar toda a minha teoria, que era de duração infinita, em uma duração finita? Tá? Então, a gente vai fazer alguns modelos matemáticos, algumas organizações, de forma que o sinal pareça ser finito, tá? Ou pareça ser infinito, mesmo ele sendo finito, tá? E aí a gente vai ver algumas coisas nesse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente pode ser feito, considerar que o sinal é nulo fora do intervalo da análise, tá? Se eu estiver trabalhando com um sinal que tem amplitudes dentro do intervalo, eu posso considerar que todo o resto é zero, tá? Então, como é zero, não vai ter nenhuma interferência nos sinais. Eu posso também considerar que o sinal é periódico, e aí eu só analiso dentro do período, porque eu sei que para os outros valores sempre vai repetir a mesma coisa, tá? Então, uma é considerar zeros, e aí eu trabalho só com um sinal que é limitado, e o outro seria considerar que ele é periódico e trabalhar só dentro de um período. Pensando nisso, né, a transformada de Fourier é baseada, né, como o sinal x grande. Aí vale salientar que a gente tem o x grande para o sinal na frequência e o x pequeno para o sinal no tempo. Tá?
Então, x grande de E elevado a j ômega, onde o ômega aí vai representar a frequência, é igual ao somatório de n de menos infinito a mais infinito do sinal no tempo vezes exponencial de menos j ômega de n. Uma pergunta que talvez vocês estejam fazendo é: Danilo disse que a transformada de Fourier era baseada em senos. Cadê o seno aí? Tá? E aí a gente tem que lembrar lá da lei do teorema de Euler, que diz que a exponencial pode ser representada por senos e cossenos. Tá? Então, está sendo representada como exponencial só para facilitar os nossos cálculos. Tá? Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro é que vocês precisam relembrar um pouquinho do que está lá em cálculo, na parte de séries. Tá? Porque agora a gente vai estudar muito a questão de séries para funções com exponenciais, já que a transformada de Fourier tem essa exponencial aí. Tá? Então, revisem um pouco a parte de séries, porque vai ser importante para vocês. Se eu quiser fazer a transformada inversa, né, aí, só voltando um pouquinho, na transformada de Fourier discreta, a gente pode chamar ela também de análise. Tá? Já na transformada inversa, a gente pode chamar ela de síntese, e ela vai ser dada por um conjunto de x de n, de 1 sobre 2π, da integral de menos π a π, de x elevado a j ômega, de E elevado a j ômega de n de ômega, tá? E aí a gente vê algumas diferenças. Nessa daí a gente tem 1 sobre 2π, que a gente não tem na forma direta, tá? A gente tem uma integral no lugar de um somatório. A gente tem um x de E elevado a j ômega, agora que o x grande continua sendo a frequência. E a exponencial, que antes era de menos j ômega, aqui é de mais j ômega, tá? Então cuidado quando vou fazer a direta ou inversa, para vocês usarem as formas corretas, tá? Algumas vezes os alunos se perdem um pouquinho. A transformada de Fourier é uma função periódica em ômega, com período 2π. Tá? Então, por isso que aparece esse 2π. Lá na frente, quando a gente for falar dos sinais periódicos, a gente vai mudar esse 2π aí pelo período que foi encontrado na função. Tá? Já que 2π aí está representando o período do sinal. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque aí o 2π ele é um sinal aperiódico, né? Então a gente vai ter que transformar para um número periódico inteiro. Tá? Por que usar senoides? Tá? Existem infinitas formas de onda que podem ser usadas na decomposição, como, por exemplo, onda quadrada, uma onda triangular. Tá? Mas a gente usa as senoides por ela não ter nenhum ponto de inflexão. Tá? Os pontos de inflexão, geralmente, eles modificam o sinal em algum ponto específico daquela função. Já o senoide não. Então isso permite que a gente não tenha uma alteração do sinal, e sim apenas uma visualização diferente desse sinal. Tá? Ok. Algumas observações, né, que se a gente quer passar do tempo para a frequência, a gente pode chamar de decomposição, análise ou DFT direta, que é o que eu costumo utilizar. Tá? Já da frequência para o tempo, a gente pode chamar de síntese, e DFT inversa, que é o que eu costumo utilizar. A gente também vai ter, mais para frente, a gente vai estudar FFT, que é um algoritmo da transformada de Fourier, que acelera o processamento. Tá? E aí, quando a gente estiver estudando esses períodos, a gente vai ver que a gente vai colocar algumas condições para esse período, de forma que a gente possa ter um processamento mais rápido a partir de condições que vamos dar para o período do sinal. Tá? Mas aí vai ficar para daqui a 2 semanas. Tá? Esses exemplos eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo. Propriedades de simetria. Né? O que mais eu quero enfocar em Fourier é que, se você conhece as propriedades, você vai conseguir calcular as transformadas de Fourier que vocês necessitam, sem necessariamente vocês terem que sair fazendo muitas contas. Então, assim, eu quero enfatizar que vocês devem prestar atenção nas propriedades, memorizar, entender, porque isso vai ajudar vocês muito na hora de resolver os problemas de Fourier, tá? Então, se eu tenho uma função x de n, eu posso ter agora uma transformada de E elevado a j ômega. Se eu tenho um x de menos n, eu também agora vou ter um x de menos j ômega de n. Ou seja, se eu inverto o meu sinal no tempo, eu vou inverter também na frequência.
Se eu tenho o conjugado de n, tá? Ou seja, o meu sinal agora é o conjugado, ou seja, é invertido a parte imaginária do meu sinal, lembrando que esse sinal pode ser real ou complexo. Tá? Então, a minha transformada vai ser conjugada, mas com a frequência também invertida. Então, aí a gente tem duas coisas. Se o meu sinal no tempo ele é o conjugado negativo, ele vai ser o conjugado positivo na frequência. Se eu olho só para a parte real de x de n, eu vou ter o meu sinal conjugado simétrica, tá? E aí a gente pode pensar nessa parte simétrica como sinal par. Tá? J imaginário de x de n, a gente vai ter a nossa parte conjugada antissimétrica, que aí lembra vocês o sinal ímpar, tá? Se agora eu tenho um sinal no tempo conjugado simétrica, a parte conjugada simétrica, eu vou ter a parte real na frequência. E se eu tenho uma parte conjugada antissimétrica, eu teria J vezes a parte imaginária do sinal na frequência. Uma outra coisa que nós temos é que o sinal x de n vai dar um x de elevado a j ômega e ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Tá? E aí, por que disso? Quando eu faço a transformada de Fourier, eu multiplico x de n por e elevado a menos j ômega de n. E elevado a menos j ômega de n é um sinal complexo que tem parte real e imaginária. Quando eu faço a multiplicação pelo x de n, eu vou ter agora um sinal real e uma parte imaginária. Sempre vai ter, tá? Pode até ser que uma delas seja zero, mas ela vai estar lá com o valor zero. Se eu tiver a parte par do sinal no tempo, eu vou ter a minha transformada como se na parte real, na frequência. Se eu tenho uma parte ímpar, ele vai ser a minha parte imaginária. Tá? Então, algumas questões, né? X elevado a j ômega é igual a x conjugado de elevado a menos j ômega. X real é o x real de elevado a menos j ômega. X ímpar de elevado a j ômega é menos o imaginário de x elevado a menos j ômega. O módulo de elevado a j ômega é o módulo de elevado a menos j ômega. E o argumento de x elevado a j ômega é menos o argumento de x de elevado a menos j ômega. Aqui está faltando menos, tá, pessoal? Então, existem alguns teoremas que eu vou provar para vocês também em um outro vídeo, tá? Mas que é a linearidade do deslocamento do tempo, deslocamento na frequência, a inversão no tempo, convolução, derivação na frequência, modulação, relação de Parseval. Isso daí ajuda bastante a gente diminuir o nosso trabalho na hora de calcular. Então pensem, se eu tenho um deslocamento na frequência, eu não vou sair calculando isso, eu já vou, sabendo que existe uma propriedade, eu já vou substituir ela pela sua propriedade. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma convolução no tempo, eu posso simplesmente multiplicar esses dois sinais na frequência. Então isso vai fazer com que eu economize tempo para resolver os problemas e muitas vezes não só reduzir o tempo, mas diminuir a dificuldade no cálculo. Né? Por exemplo, existem algumas funções que calcular a convolução ela é muito difícil. Então, se eu transformo para a frequência, eu faço apenas uma multiplicação e dessa forma fica mais fácil de eu resolver os problemas. Tá? Então, mais uma vez, propriedades e teoremas, eu incentivo fortemente que vocês estudem, que vocês aprendam, que vocês memorizem, para que isso facilite a vida de vocês mais para frente na disciplina. Tá? Então, só para a gente terminar o vídeo de hoje, eu queria falar alguns pares de transformadas que já existem, tá? Que vai ser o impulso, que a transformada dela é 1, e aí eu vou fazer um exemplo provando isso aí, por que dá 1. O deslocamento de n menos n0 é elevado a j ômega de n0. 1, ele vai ser transformado em um somatório de n, de menos infinito a infinito, de 2π o impulso de ômega mais 2πk. Tá? Então, alguns desses eu vou fazer na aula de exemplos, mas eu recomendo a vocês que, se puderem, tentem provar cada uma dessas. Tá? Algumas delas eu vou fazer, mas vale como um exercício para vocês estudarem, fazer todas esses teoremas, provar esses pares. Tá? Então, pessoal, no vídeo de hoje foi isso.
Vou depois fazer um outro vídeo com os exemplos, um outro vídeo agora também como a gente pode fazer a transformada de Fourier usando o MATLAB, tá? Então vão ser 3 vídeos essa semana e aguardo e podem colocar suas dúvidas que a gente vai tirando para vocês, tá? Até mais.